crer? Glória a Deus. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio no Senhor, creio no Senhor, tudo é possível, crer no Senhor. Evangelho de São João, no capítulo 12, nós vamos ao capítulo 12 e no versículo 12. Glória a Deus. Apenas um versículo, observamos. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Amém? E eu, quando for, aqui ele diz, e eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Amém, irmãos? Que nós... é São Lucas, perdão, irmão. Lucas, capítulo 12. João, não, eu estava lendo aqui, era outro negócio bem aqui em João, e diz perdão, irmão. É por isso que eu vi o amém muito fraco. É São Lucas, o doutor Lucas. Cadê o Gael para ele vir sentar aqui na frente, perto de mim, para eu ficar olhando para ele? Ai, meu filho, para sentar aqui perto do tio. Vai mais não. Ixi, nossa. Agora dá, né? Para ler tudo juntinho. Amém? Lucas. Eu estou lendo aqui em João, rapaz. Que confusão que eu fiz aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Eu estou lendo aqui em João e está dando certo. É João 12, 32. Perdão, não é 12 não, é 32, está certo. É João mesmo, 32. João 12, versículo 32. Agora me lembrei de um amigo meu. Meu irmão Brana pregando, falando de Elias, quando o culto todinho falando de Elias, e era Eliseu. É a mente do... É isso, né? Agora o teólogo não admite isso, o teólogo não admite, né? Mas só que nós não temos teólogo no nosso meio, né? Não temos nenhum teólogo aqui no nosso meio. O irmão Francisco deixou a teologia por causa disso. Isso. Então, mais uma vez, né? João 12, versículo 32.
E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Amém, amados? Agora deu certo. Grande Pai, Deus santo e maravilhoso, ajuda-nos a entrar em Tua presença por meio de Jesus, Teu Filho. Agradecer mais uma vez ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelo perdão de nossos pecados, por Tua graça e Tua misericórdia. Por mais uma semana que passou, o Senhor tem nos poupado. Em nome de Jesus Cristo, tudo entregamos a Ti, lembrando de nossos irmãos que estão na internet, do outro lado da conexão, nos seus lares, ou até mesmo, Senhor Deus, reunido em sala de vídeo, nos assistindo, né? E a Tua palavra, como diz o Senhor, atraindo a todos a Ti. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Amém, meu Deus, e amém. Pode sentar, irmãos. Nós, essa semana toda, na semana que passou, tivemos um tempo sempre falando de escolha, sempre falando dos escolhidos de Deus, né? Hoje na escola nós tivemos um bom assunto com o mensageiro de Deus, né? Falando aos nossos corações, foi maravilhoso, muitas coisas nos ensinou, nossa posição diante, como nos aproximar a Deus. O tema foi desta manhã, como o pecado nos afasta de Deus, viu? Ou como nos aproximar em Deus, né? Diz o mensageiro que nós temos em tudo, saber como nos aproximar, até mesmo de uma mulher, de uma má fama, de um delinquente, em tudo, de um animal, da natureza, como nós temos que nos aproximar da maneira certa, porque isto agrada a Deus e Deus gosta dessas coisas. O profeta diz que quando você conversa com uma celebridade, uma autoridade e tudo, você tem que saber como conversar com ela, se aproximar dela, falar com ela falar com você, e você consegue conquistar ela com a tua presença, a maneira de você falar. Então tudo isso aí é edificante para cada um de nós. A ignorância, nossas ignorâncias, às vezes nós perdemos muito com a nossa ignorância, achando que as pessoas têm de nos ouvir do jeito que a gente fala, né? Da maneira que tem, não, nós tudo temos uma maneira, uma maneira de nos aproximar. Assim também é nós nos aproximar do nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? Foi tocado acerca de Moisés, acerca de Elias, que estava no Monte Tabor, e o rei mandou chamá-lo, e mandou uma guarda de 50 homens, um capitão com 50 homens. Presta atenção. E aquele capitão chegou ali no pé do monte e deu um grito, e falando para que Elias descesse, pois o rei queria falar com ele. Elias disse: eu sou um homem de Deus. Ele dizia: homem de Deus, desce desse monte e vamos levar-te até o rei. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tu e teus 50. E assim aconteceu com o primeiro, com o segundo. Mas o terceiro, quando foi, o terceiro capitão, ele foi humilde. Ele já falou de uma forma humilde, já soube como se apresentar na presença do profeta e como se aproximar dele, né? Homem de Deus e tal, e sabe como é que é. E aquilo conquistou o coração de Deus e conquistou o coração do seu profeta. Então ele desceu. Vê, irmãos,
O povo gosta o povo, a igreja no bom sentido, não estou falando a igreja eleita, estou falando a igreja de um modo geral. Ela gosta que o homem domine sobre ela, dê grito nos ouvidos dela, pune ela por alguns erros. A igreja do mundo, ela gosta disso. Ela não gosta de humildade. Quando você se humilha, quando você acha uma maneira de se humilhar diante dela, ela diz que você está bajulando fulano, bajulando ciclano. Ela não entende nada disso, mas o eleito, ele sabe. Ele tem temor de Deus. Até mesmo a se aproximar de um animal, tem que saber. Essa semana, você sabe como foi que eu peguei essa mensagem do irmão Brando? Porque eu assisti um noticiário na TV local, de que um sujeito lá nos Estados Unidos, lá na cidade de Orlando, eu falei até isso para o Fernando, não falei, Fernando, para você? Tinha um filho paraplégico, não, epilético, e era autista, e ele não sossegava no lugar, no sofá, e já rapaz, já um adolescente, ele não parava de jeito nenhum, ele era, sabe? E então, um médico orientou que seria bom que ele criasse um animal. Ele lembrou do irmão dele aqui no Brasil, que era domesticador de animal, dominava os animais. Ele era formado em preparar cães, cavalo, tudo para entregar para o dono. Daí falou para ele, aquilo foi me chamando a atenção, como se aproximar. E então aquele moço não tinha nenhum animal, nenhum cão na casa dele. E os cães que tinham, eram tudo de clientes, para ele ensinar a domesticar, domar tudo direitinho, sabe? E tudo. Então esse irmão dele lá em Orlando precisava de um cão de assistência. Um cão assistente. Até onde eu sei, assistente é um ser humano. Mas lá precisava de um cão assistente. Então aquele moço foi até a um santuário onde tinha os cães lá em São Paulo, muitos cães, né, cercados e tudo, mas tratados pelo governo. E ele perguntou, ele foi até o rapaz lá, o proprietário, o responsável, e disse, eu quero um cão que realmente me ajude e ajude o meu sobrinho lá nos Estados Unidos. Aí ele foi e disse, olha, é o seguinte, aqui tem um cão que nós achamos na rua, valente, quase ninguém se aproxima dele, já veio vários domadores aqui, mas ele é muito valente, é um cachorro que não tem, como é que chama, ele não tem ele é um cachorro que ele não tem respeito por ninguém, quer morder. Só eu quero ver ele. E levaram ele lá, eu assistindo toda a reportagem. E o cão era bonito, irmão. E então ele começou, como é o nome dele? Ele foi disso, o nome do cão. Então, o moço se aproximou do cão, do cachorro, e foi falando com ele. Aí o cachorro foi encostando nas grades, dentro de uma jaula sozinho. Que se soltasse ele com os outros, ele matava os outros. Então, aquilo me chamou a atenção. Ele foi para perto do cachorro, é lógico que o cachorro estranhou ele, mas ele foi indo, pôs a mão na cabeça dele. Então, e no final da história, ele conseguiu o cachorro para ele. E o cachorro foi para Orlando, dar assistência ao sobrinho dele em Orlando, que era epilético e autista. E então, uma coisa que me chamou e que deixou até minha esposa também, até a água saiu dos olhos dela, era que ele, quando ele se agitava, o rapaz no sofá, com um telefone na mão, assistindo, ele se agitava, caía para frente e para trás, ficava, o cachorro do lado dele corria, ficava entre os braços dele, passava as patas no rosto dele, nos peitos dele, e ele ia se acalmando e tudo. Aí eu vi o irmão Brando falando
Tudo você tem uma maneira, você tem que ter uma maneira de como se aproximar. O outro também, um profeta de Deus, disse que ele chegou numa fazenda e tinha um cavalo muito bravo e ninguém conseguia amansar o cavalo. Mobrana disse: mas como é que pode um cavalo? Ninguém senta nesse cavalo. Esse cavalo é bruto. Ele já derrubou muitas pessoas aí, homens mesmo, que são treinados para esse fim. Mas aqui veio um hoje, à tarde, está aqui presente, veio de uma cidadezinha, disse até o nome da cidadezinha lá no Texas. E ele disse: eu te dou um bom prêmio, um bom dinheiro, se você conseguir montar nesse cavalo. Ele disse: eu não quero seu dinheiro, mas eu vou me aproximar dele e vou montar nele. E então gerou ali uma expectativa tremenda entre o povo, entre os vaqueiros que estavam tudo ali. E o irmão Branco sentado ali também vendo. O irmão Branco disse assim: eu não quero ver nem o tombo. E ele chegou, se aproximou do cavalo, o cavalo em pé ali do lado. Aí ele pôs a mão na testa do cavalo, bateu nas pálpebras dele assim, deu um cheiro nele. Aí ele disse: não adianta nem adular, porque o tombo vai ser grande. Aí ele foi indo e, sem sela, sem nada, amontou no cavalo e andou no curral todinho. E o cavalo obedecendo ali. Chegou, deixou o cavalo na mão do dono e disse: eu não quero seu dinheiro. E todo mundo ficou preocupado. E o irmão Branco se aproximou e lhe perguntou: esse companheiro, como foi que você conseguiu montar nesse cavalo quando ele já venceu tantos homens aqui? Ele disse: nada, eu saí da sombra dele. Eu saí da sombra dele e montei no cavalo. O cavalo olhava para a sombra dele e viu o elemento subir, né? Foi pelo outro lado. Quer dizer, tudo tem uma maneira, hein, meu querido, de nós nos aproximar um do outro. É por isso que às vezes as pessoas não são entendidas. É por isso que nós somos mal entendidos pelas denominações, porque as denominações acham que porque Jesus Cristo é o Salvador, alguém tem que fazer um favor aceitando Ele como Salvador. Nós não temos que fazer favor a Deus. Nós não temos que estar aqui fazendo algo para favor, como não. Você faz de coração. Você faz porque você... E ainda é pouco. E nunca olhe para o que você está fazendo. Olhe pelo que Ele fez por você. Olhe, é isto. Então, o salmista Davi diz: como me apresentarei ao Senhor? Bem-aventurado ou amado é o homem a quem Deus escolhe. Está vendo? E o homem que Deus escolhe é o homem que sabe se aproximar de Deus. Como se aproximar de Deus, nas orações. Tem gente que já se ajoelha diante de Deus, já é uma oração pregando. É uma oração alta, é uma coisa que parece que Deus seja surdo. Oração, já está dizendo, é um clamor, mas tem uma maneira de como se aproximar e clamar a Deus. E tem pessoas que se aproximam, se ajoelham ou se sentam, não é verdade? E vão orar e depois estão citando versículo da Bíblia, e Senhor, bem isso e tudo, e abençoa fulano, abençoa ciclano, como que Deus seja obrigado a abençoar as pessoas. Não, Deus não está obrigado a abençoar a ninguém. Nós sabemos que Ele abençoa. Mas se eu pedir humildemente em meu coração que Ele abençoe o irmão, Senhor, eu peço Tua bênção sobre o irmão fulano, o irmão cicrano, o irmão Eliseu, que o Senhor o abençoe ele, tudo. Não, abençoa, Senhor. Isso, eu vi um pregador de uma certa igreja dizer assim: o Senhor, eu só creio que o Senhor é Deus, se o Senhor Deus fizer
se o Senhor fizer isso, 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 aí eu creio que o Senhor é Deus. São essas coisas. Nosso profeta ensina todas essas coisas, a maneira como nós conversarmos com Deus. Nós conversarmos com o nosso pastor, com o nosso irmão, com a nossa irmã. Eu tenho medo, eu tenho muito medo. Diante de um mundo desse tão irreverente, irmão, que você está vendo hoje, que as pessoas não têm respeito mais quase por ninguém. Dificilmente você vira uma pessoa que tem respeito por alguém. É verdade? Nós estamos vendo aí, principalmente quando é velho, criança, quando é uma pessoa que não é, você sabe, não tem uma boa índole, não tem respeito. É por isso que eu nunca entendi por que era que os militares, os delegados, chamam o ladrão de cidadão. Ele não deveria ser um cidadão, né, irmão? Devido à delinquência, né? A forma, as atitudes dele estão tudo erradas. Um criminoso lá, um cidadão, isto. Você sabe por quê? Porque é a lei. A lei preserva. A lei é a lei que pede. Não é um delinquente, mas a lei é um cidadão. Porque ele é brasileiro, ele é americano, ele é... e tudo. Nesse sentido. A lei é santa. E na lei, você não se salva pela lei. Você é julgado pela lei. O que te salva é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o tema desta manhã foi este. Viu como é bom a gente aprender? Amém? Eu vou trazer o profeta falando. Mensagem, ordem e conduta da igreja, perguntas e respostas. Ele falando sobre isso aí, número 29. Ele falando que nós viemos à igreja não é para sermos boas pessoas. Tá vendo? Nós viemos à igreja, as pessoas vão à igreja para ser boas pessoas. O crente, se ele é plantonista, trabalha à noite, vira uma noite para o dia, no outro dia pela manhã, ele tem que pegar a noite no mesmo dia, ele tem que vir pela manhã à casa de Deus, agradecer ao Senhor. Olha, irmão, uma semana de vida que Deus te deu, uma semana de vida que Deus deu a mim, e mesmo assim a minha folga, ou a minha folga do dia, a casa de Deus está aberta. Há um culto matinal pela manhã, chamado escola bíblica. Culto matinal. Venha, ele diz, vale por toda semana que você não veio à casa de Deus. Eu estou ensinando, eu estou falando isso aqui, é o profeta que me ensina. E se você quer buscar, busque aí no seu celular. Se você tem o aplicativo Mesa baixado no seu celular, você vai lá no seu aplicativo e bem ali, buscar palavras. Aí você vai e coloca. Assistir culto pela manhã. Ele vai te dizer qual é a mensagem que o profeta fala. A gente trabalha a semana inteira. Eu digo que eu fui vítima disso. A semana inteira, incessante, de segunda a sábado, até domingo pela manhã, às vezes domingo à noite. Mas uma coisa, quer dizer, se eu tiver com saúde, mesmo cansado, enfadado, isso é eu, particularmente eu falando, enfadado, cansado de manhã, eu vou, porque à noite eu não estou presente. Mais cansado e enfadado de sofrer por nós foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Se Ele venceu por você, venceu por mim, venceu por todos nós,
Ele nos garantiu em sua palavra: vocês também vencerão. Agora é isto para quem crê que Ele está em você. Se você crê que Ele está nele, mas se você crê que é você, a pessoa abatida e for forte e tudo, aí você pode decidir o que você quiser. Mas de manhã, primeiro dia da semana, que é o chamado domingo, se fosse para você trabalhar, você não iria? Levantaria cedinho, se banhava, aprontava, até mesmo fazia o café da esposa, a esposa fazia o café do marido, dos filhos, às 4 da manhã e tudo. Como eu tinha um filho que ele começou a trabalhar, ainda com 14 anos de idade, e ele fazia física, levantava 4 da manhã, ia para a física, ia para a academia, da academia não sei para onde, e tudo. Quando dava 6h40, 6 horas, ele estava tomando café, estava retornando para a loja dele. E hoje ele está vivo, ainda está vivo ainda, forte, robusto, do mesmo jeito. E quantos jovens não fazem isso? Quantas senhoras não fazem isso? Quantos senhores não fazem isso aí? Mas tem aqueles dormioco, cansado. Mas se disser, amanhã você vai ter que trabalhar, amanhã. Eu? Sim. Amanhã você vai ter que vir aqui, porque fulano de tal faltou e você vai ter que vir. Mas é minha folga. Sim, o patrão está dizendo que é para você vir. Ah, mas vem na hora. Mas se Jesus disser para vir, não vem não. Não vem não. Então são coisas que nós devemos ver isso aí com todo carinho, com todo respeito, com todo temor e obediência, para poder nós sermos abençoados por Deus. A Bíblia diz assim: bem-aventurados são aqueles que assistem na casa de Deus. Entendeu? E aí Davi vem em dó, se diz bem claro: com que eu me apresentarei a Deus? Eu pergunto, com que cada um de nós, eu como cristão, como crente, você também, com que é que nós vamos nos apresentar a Deus? Porque Ele é o cabeça, é o chefe, Ele é quem nos fez, então Ele vai requerer de mim alguma coisa. Vai requerer de você, Ele vai requerer. Então, concluindo esse assunto, para entrar nesse pequeno assunto nosso aqui rapidamente, né, para nós iniciarmos a ceia do Senhor, há um caminho que Deus proveu para o dia final. Vê? Isso concilia-se com Gênesis capítulo 22, quando Abraão levou a Isaac para o Monte Moriá. E Deus proveu lá um cordeiro de um lugar muito alto. Como eu estive vendo no YouTube, o local, o Monte Moriá, é alto demais. E fora os dias que ele caminhou 3 dias para chegar lá, com o jovem. E Deus proveu algo ali, um caminho, na hora final, na hora em que ele ia cometer o ato. Estava obedecendo a petição do Senhor. Então o mensageiro de Deus diz: há muitos caminhos hoje, mas porém só existe 2 caminhos: o caminho certo e o caminho errado. É a mesma coisa que Moisés falou com Israel: olhai, ó Israel, há 2 caminhos, um de bênção e um de maldição. Então o profeta do Senhor vem e diz: só há 2 caminhos hoje, atualmente. É o caminho certo e o caminho errado. E sempre o povo é propício a seguir o caminho errado, porque o caminho errado é bom. Se o caminho errado não fosse bom, ninguém estava trilhando, não havia pecado. O caminho errado é o caminho do pecado. O mensageiro chega a dizer: se o pecado foi tão bom
que o povo ainda continua pecando. Mas só que nossos pais lá no Éden conversavam com Deus cara a cara. E diz o irmão Branham, o profeta de Deus, diz que Adão deitava no colo de Deus. E Eva também, um numa perna, numa coxa de Deus, um com a cabeça inclinada na coxa direita do Senhor, que era Adão, e Eva deitava e o travesseiro dela seria a coxa esquerda do Senhor. E Deus guardou a mão dele e matava cafuné na cabeça de Eva, de Adão e Eva. Pai e filhos. Ali não era só com Adão, não. Deus caminhava na terra e via grande multidão. Deus andava na terra e todos se inclinavam. Outros se ajoelhavam. Vê Deus cara a cara. Assim como nós estamos vendo um ou outro aqui. Mas quando nossos pais pecaram, deixaram de ver Deus. Já não viu mais Deus fisicamente. Ouviu só a voz dele. Então, meus queridos, há um caminho. O caminho provido por Deus para o tempo final. É o mesmo caminho. É o mesmo caminho que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossas denominações, nossos credos, nossos grupos, nenhum destes nos conduz ao caminho da hora final, do dia final. Somente a mensagem da hora, somente o caminho verdadeiro, somente Malaquias 4, 5 e 6 te mostra o caminho verdadeiro desta hora. Nós vamos olhar aqui o nosso profeta dizendo, eu não gosto de falar da mensagem do Senhor. Eu poderia pegar essa mensagem aqui todinha, já interpretar ela todinha. Eu tenho ela todinha na minha mente, mas a minha mente cruza com muitas coisas aqui. Se Deus não tomar a minha mente, se o Espírito Santo não tomar a minha mente, vai cruzar por muitas coisas aqui. Eu serei responsável por tudo que quanto esteja falando aqui. E a igreja, ela é propícia a atender e obedecer à voz do pregador. Ele diz aqui, agora nós acabamos de ler, ele diz: aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Ele chegou a dizer, nosso Senhor, que estaria conosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo, e até mesmo em nós. Este é o caminho. É o profeta nos apontando esse caminho. O verdadeiro pregador aponta esse caminho. Ele não vai caminhar nós que somos disso, daquele e daquele outro, não. Nós que somos de Cristo, nosso Senhor. É isso. Sabem, há muitos caminhos de que as pessoas tomam, mas na verdade, só existe dois caminhos. Só dois caminhos para o homem que ele pode seguir, que seja o caminho certo e o caminho errado. O caminho denominacional
e o caminho de Apocalipse 10, 7. Ou o caminho de Apocalipse 4, de Malaquias 4, 5. Aí alguém pergunta, pastor, o que é isso aí? O que diz lá em Malaquias 4, 5? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele nos levará à fé apostólica, a fé de nossos pais apóstolos, os apóstolos, para o dia presente. Este daí é para o dia final que nós estamos vivendo. Então só há dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Está vendo? Todos nós aqui, nesta noite, viu? Estamos num destes caminhos. Ou no caminho certo, no caminho errado. Oxalá que todos estejam no caminho certo. É fácil dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora você trilha o caminho dele? Você vê isso. Estamos, nós estamos nestes caminhos. E agora sim, oxalá estejamos no caminho certo. Ou errado. Viu? Porque há meios, porque não há meio termos. Jesus disse, não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, à fama. Dois poderes, como nós ouvimos a semana passada, dois poderes hoje governam o mundo, o poder de Deus e o poder de Satanás. Glória a Jesus, amém, irmãos? Agora, se simplesmente nos afastarmos de nossos próprios caminhos, é a única maneira de entrarmos no caminho de Deus, é nos afastar de nossos caminhos, conforme está escrito em 1 Crônica 7, versículo, em 2 Crônica 7, 14. Deixar os maus caminhos, são os maus pensamentos, as más decisões que tomamos. Porque achamos que esse caminho aqui, meu irmão, esse caminho aqui não condiz comigo, não. Esse negócio, minha irmã, não dá certo eu ir para a tua igreja, não. Esse negócio de deixar cabelo crescer aí, daí a pouco eu estou pisando nos meus cabelos e tudo, não dá para me ficar no lugar desse, não. Eu tenho que procurar um lugar ou uma igreja que realmente eu possa parar, cortar e fazer dos meus cabelos o que eu quero. Eu não dá para mim ficar nessa igreja, porque só fala em arrebatamento, só fala em arrependimento, só fala nisso, só fala em coisas que nem é uma santidade fora do comum. Isso é o pensamento dela ou dele. Mas não dá, sinceramente, não dá para me ficar nessa igreja porque eu gosto de pregar. Chega lá, o pastor não vai me dar a oportunidade para me pregar, então eu tenho que procurar um local para me pregar, uma igreja que seja de acordo comigo. Tudo bem, é a família, cada um pensa da forma. Agora Deus tem um centro de todas as coisas, há um caminho certo, irmão. Olha, diz abençoado é o homem que Deus escolhe e que sabe se aproximar de ti. Não é aquele homem burro, ignorante, que não sabe um palmo do nariz, não sabe quem está na frente dele, nem nada. Ele acha que ele é quem tem que dominar. A palavra dele é a dele, não é daquele outro, não. Não respeita o seu próximo nem nada.
Esse é um caminho, essa pessoa está no caminho errado. Uma pessoa que vive, ela mesma escolhe seu caminho, o seu pensar, as suas atitudes, a sua maneira de agir, ela mesma escolhe. Embora alguém chegue e diga para ela que está errado, que diga para ele que está errado, que o caminho é este. Não permito que as mulheres falem dentro das igrejas. Não permito que o homem tome domínio sobre a minha herança. É assim que está escrito nas Escrituras. Eu não criei o homem para dominar outro homem. Eu criei o homem para dominar toda a criação, toda essa coisa. Eu criei o homem foi para me adorar e ter companheirismo comigo, disse Deus. Mas o homem tomou outro rumo. Então, se o crente abandona seus caminhos, no instante ele acerta o caminho que leva o caminho de Deus. Porque ele se rende para Deus. Se rende à palavra de Deus. Então, Deus proveu um caminho para todos hoje. Ele tem provido o caminho, viu? É onde entramos em problemas quando não entramos neste caminho que Deus proveu para nós. Então vamos entrar em problemas, em muitas coisas erradas, viu? Ou então vamos injetar nele a nossa própria maneira de agir. É isso, você está entendendo? E vai produzir o quê? Vai produzir um grande problema e sofrimento para as pessoas. Uma irmã, um tempo desse, esteve aqui, ela se congrega nessa mensagem. Ela disse que estava numa igreja aí, que as pessoas tinham que dar o último que tem no bolso. E ela só tinha a passar de ônibus. E ela, com a fé genuína, a fé numa denominação, irmão, não resolve nada. Ela deu o último que tem. E a hora de ir embora? Lá no centro da igreja. Ela morava no Bela Vista. Depois ela foi procurar os pastores. Quando chegaram na sala, eles estavam tudo numa alegria monstra e uma pirâmide de dinheiro na sala. Tinha mais ou menos 2 metros só de cédula. Ela foi pedir que não tinha nem um fubá para fazer um cuscuz na casa dela. E eles perguntaram: por que você deu o último que você tinha? Nós não somos culpados, mas você pediu o último. Deu o último. Aí foi que ajudaram ela de volta para pegar um ônibus para ir para casa. Nós estamos vendo, as pessoas são propícias nisso aí. E quando o caminho de Deus não é diferente, o caminho de Deus deixa você livre. O caminho verdadeiro que Deus proveu para nós nesses dias finais, deixa você livre. Você escolhe como agradar a Deus no caminho correto. Não é essa coisa que nós estamos vendo aí. Por isso que nós estamos numa noite de ceia. E as Escrituras ensinam isso aí muito bem. Por que nós temos pessoas doentes, Por quê? Tomaram decisões erradas, pegaram um caminho errado, participando da mesa do Senhor, todo atravessado, e daí por diante começa a se esfriar e não vem mais à casa de Deus, não adora mais Deus, diz que adora Deus agora em casa. Não sei se a minha casa é a casa de Deus. Eu sei que Deus tem uma casa para nós vir e adorar Ele. Você crê nisso?
A minha casa é a minha casa. É onde eu moro, eu tenho meu altar, eu tenho meu local de conversar com meu Deus. Mas não é minha casa o lugar de adoração. Há muitas ignorâncias. Há caminhos errados. E Salomão diz que há caminhos que parecem ser certos, mas são caminhos que levam à morte. Morte física e morte espiritual. Tem que ter cuidado. Há caminhos que parecem ser certos. Você jura, tem 99,9% da palavra de Deus. E tropeça no homem, é ali que está o finco da morte. O profeta de Deus diz que Satanás imita Deus em tudo, com exceção do amor, porque ele não tem amor. Mas o 99,9% foi o que ele falou para Eva. E Eva caiu no 10%. Só em 3 palavras, de sim para não. 3 letrinhas. Jesus, nosso Senhor, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja nosso Deus. Isto não é conversa de crente. Isso não é conversa minha, isto é o próprio Deus, da própria boca do Senhor, como ele falou aqui. Quando ele se levantasse, ele dizia, a boca dele, ele mesmo foi que expressou isso. Não foi o João que falou isso, foi ele que falou. Apenas João escreveu. Mas da própria boca do Senhor diz, quando eu me levantar, eu atrairei a mim a todos os homens. E Paulo chega a dizer lá na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, assim, que Jesus Cristo, ele é a alegria dos homens. Glória a Deus. Você está contente com isso, irmão? É uma verdade ou não é? As nossas jovens que creem no Senhor, o noivo dela é Jesus Cristo. Possivelmente elas terão seus esposos futuramente e tudo, mas continua pela palavra, continua pela mensagem, pela revelação de que ele é o noivo, ele é o marido dessa igreja, da igreja verdadeira. Ele mostrou o caminho para nós. Não há como nós errarmos. Somente uma pessoa com a mente cheia, engravidada, que erra esse caminho. Porque diz que nem os cegos e nem os tolos errarão este caminho. Aleluia, amém? Diz que nem os cegos e nem os tolos errarão esse caminho. E uma pessoa sã e tudo, e erra o caminho. Em vez de servir a Jesus, servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, e tudo desando no caminho de uma doutrina errada, de um ensinamento errado denominacional, misturado com política, com idolatria, com feitiçaria, com tudo que não presta. Meus irmãos, oh Jesus, tenha misericórdia. A gente às vezes começa até, não é dessa forma, mas é a maneira como Deus quer que seja falado. Nós não temos nada a ver com política. Cada político faz do jeito que ele quer, cada pregador político prega do jeito que ele quer, e tudo. Nós temos que haver com a palavra. A palavra de Deus é que temos que haver com ela. Ela é que nos tira do enredo religioso, das confusões religiosas. É a palavra de Deus. É como aquele moço lá, aquela senhora que estava peneirando o arroz ainda com palha e tudo. Chegou aquele moço lá, aquele doutor, e disse assim, eu faço um arroz idêntico a esse aí.
Ela olhou para o moço, viu que o moço era um homem polido, um doutor e tudo, um homem de uma inteligência tremenda. Você faz um arroz idêntico a esse? Faço, do meu jeitinho. E faço sem essas palhas. Ainda é melhor para você. Não precisa você cartar essa que nós chamamos de escolha, né? Não precisa você ficar batendo com prato assim, não, de jeito nenhum. Do jeito que você pega, você já põe na panela. E é um arroz gostoso, saboroso. É mesmo, sério. Eu pergunto ao senhor, dá para me plantar dele depois? Não, ele não dá para plantar porque ele não nasce. Então eu não quero esse arroz, eu quero esse aqui, que eu planto todos os anos e é muito ali no Baixão, tem, senhor. Doutor, ali no Baixão tem muita arroz, é desse que eu quero. O seu não dá para mim, você me desculpa. Não é assim que a denominação faz? Elas recebem a coisa adubada, com adubo químico, né, irmão? Adubo químico, cada uma espiga bonita de milho, se pega assim, rapaz, cada um grão, hein, de milho. Uva, até onde eu sei, toda uva tem semente, mas ultimamente eu estou comendo, irmão Betiza, uva sem semente, não é bom? É bom, né, irmão Betiza, uva sem semente? Caminho errado, é um caminho errado, científico. É uma trilha errada. Se Jesus estivesse aqui, ele ia dizer a mesma coisa. Ele disse, não é essa uva que eu plantei. Não é dessa uva que eu comi. Não é do... Não, de jeito nenhum. Até onde eu sei, uva tem semente. Conforme Gênesis capítulo 1. Cada árvore da sua semente, caminhos errados, mas está servindo igual o avião, igual o ônibus, o trem, está servindo. Mas quando o avião cai, quando um trem tomba, sai, desencarrilha, ou quando um caminhão, um ônibus tomba, você vê o problema. É bom. A ciência do bem e do mal, o caminho do erro, às vezes ajuda, mas às vezes traz problema. E afinal de contas nós estamos caminhando num caminho de vida. Num caminho de vida eterna. Aleluia, amém? De vida eterna, onde nos coloca numa posição correta, aonde o crente retoma sua posição diante do Senhor, a mulher crente toma a posição dela diante do Senhor em obediência à sua palavra. Hoje nós estamos participando de uma ceia feita com pão asmo, pães que não têm fermentos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Há trigos que não têm fermento, trigos originais. Há vinhos verdadeiros e há vinhos com doce, com adocicado. E nós não estamos tomando aqui um vinho que simboliza o corpo do Senhor Jesus com açúcar, adocicado absolutamente. Isso é as escrituras que falam. Não queremos ser melhor do que os demais irmãos que estão aí, né, num sistema enganado, no caminho errado, quando na realidade tem um caminho certo para o dia final, né, para a hora final que nós estamos vivendo, mas não querem participar de coisas erradas e tudo. Caminhos errados, caminhos que não levam a lugar nenhum, senão para uma incredulidade na palavra. Glória a Deus, aleluias. Uma certa vez eu conversando com um pastor de uma determinada denominação muito famosa aqui no nosso estado, eu conversava com ele aí no interior,
Ele, depois que assistiu o culto, estava ali sentado e tudo, um culto com ceia, ele viu os irmãos lavando os pés um dos outros, as irmãs lavando os pés uma das outras, não era misturado, homem com mulher, mulher com homem, nada disso, cada um tem sua posição, cada um seu lugar. Isso não é uma excepção de pessoa, isso é ordem, é uma ordem que Deus dá. E quando ele terminou, ele olhou para mim e disse assim, ele disse assim, na minha igreja não, nós temos ceia, normal, mas não temos negócio de lavar pé, não. Eu digo, tudo bem, você é o dono da igreja, pode fazer do jeito que você quiser. Eu disse, não, pastor, eu não sou o dono da igreja, é minha igreja que não faz isso aí. Agora, quem quiser, quem tiver seus pés cheios de chulé, que vai lavar lá no rio. Falou isso para mim. Esse moço já partiu, pastor, e vai responder diante de Deus essas palavras. Está gravado na tábua da mão de Deus, está gravado. O outro falava do batismo em nome de Jesus Cristo, foi o que ele disse. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, quer dizer uma coisa para o senhor, vai haver uma ressurreição, não vai? Eu digo, vai. Eu disse, olha, quando eu estiver lá naquele dia que eu ressuscitar, eu vou diretamente ao irmão Pedro e vou dizer para ele, veja, irmão Pedro, a confusão que você fez na terra. Você desobedeceu o que o Senhor disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Senhor fez em nome do Senhor Jesus. Fez no nome do Senhor Jesus. Fez uma confusão. Eu vou falar para o irmão Pedro. Isso aí. Você vê caminhos errados, como tem uma coisa fora da... Né? Então temos que escolher uma coisa ou outra. E nessa noite nós estamos aqui escolhendo o caminho certo. Seguindo a palavra, seguindo a mensagem, seguindo o quê? A revelação da hora que Deus deu ao nosso profeta para nos mostrar a nossa posição diante da sociedade. Nossas mulheres do mesmo jeito, os homens do mesmo jeito, todos, e cada um enganjado na obra de Deus. Seguir em frente esse caminho, porque esse caminho foi provido por nós. Para o quê? Foi provido por nós, viu? Foi provido para nós por Deus para o tempo final. Há o caminho provido por Deus. Há um caminho provido para a cura, duas mensagens diferentes do profeta de Deus, e há um caminho provido por Deus por dias finais, para o tempo do fim. 3 mensagens diferentes. E nós já ouvimos aqui a mensagem, há um caminho provido por Deus para a cura. Não é todo caminho que leva à cura. Só há um caminho que nos leva à cura, e este é Jesus Cristo, e que diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, amém? Você está contente com isso? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe nessa noite, que possamos colocar isso debaixo da nossa quinta costela. Guardar essas coisas, irmão, porque isso não é conversa, isso não é pregação de pastor, isso não é pregação de pregador, isto é o próprio pregador, o grande Espírito Santo falando para as nossas vidas nesta noite, diante de um tempo tão escuro que nós estamos vivendo. Enquanto a denominação, seus pastores se sentam atrás e colocam suas mulheres nos púlpitos, assim também estamos vendo nessa trilha que nós estamos andando, pastores deixando de anunciar a palavra de Deus para a sua igreja, para ensinar a sua igreja, para edificar a sua igreja, e senta num banco e roda um dispositivo do profeta de Deus e abandona o púlpito. Púlpito? Nós ouvimos essa semana passada que o púlpito é o lugar de um pregador,
é o lugar de um pastor. Agora, no dia que eu partir, que eu for ao encontro do meu Senhor, e tudo, esse púlpito vai ficar vazio. Deus proverá alguém para colocar aqui. Amém, irmãos? Essa é a verdade. Oh, que nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Se não segurarmos, se não permanecer nos caminhos certos, não estamos falando que essas pessoas estão perdidas, não é verdade? De jeito nenhum. Mas estão num caminho que não está de acordo com as Escrituras. Para a edificação da minha igreja, não foi só um profeta que Deus levantou para edificar a igreja, não. Deus levantou pastores, doutores, mestres, evangelistas, você vê? Para a edificação da minha igreja, do meu povo, a edificação dos santos. Não foi só uma pessoa, irmão. Jesus disse, ide, diz por 12, todos 12 ali, entre eles ainda era o inimigo, ainda era o diabo que estava no meio ainda. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, porém quem não crê será condenado. Como foi falado nesta manhã, o mensageiro dizendo, não tem ninguém ainda condenado, senão o próprio homem se condenando. Porque nem o inferno ainda não está pronto. Eu digo, nem o inferno ainda não foi aberto para receber os condenados. E quem vai condenar eles? Quem vai condenar? Somos nós? Quem vai condenar? É a igreja? Não. Quem vai condenar é a própria palavra. A palavra que condena. A palavra de Deus. Juiz para nós. Amém? Que Deus nos... Eu fico pensando, meu Deus do céu. Nós vamos seguir em frente, amém? Seguindo o caminho provido por Deus. Esta hora presente que nós estamos vivendo, amém? Vamos nos pôr em pé, amados irmãos. Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Onze 23. Capítulo 23. Paulo escrevendo à igreja de Coríntios. Uma igreja cheia de dons, porém toda desorganizada. E agora ele estava colocando ela em ordem. É o que nós pedimos. Senhor, nos coloque em ordem com a tua palavra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, viu? Ele foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que lembrardes de mim. Depois da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E porque todas as vezes que comerdes este pão e beber deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, réu, como culpado do sangue
aliás, do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe o cálice indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Vamos até João capítulo 13. São João 13. E no versículo 4. Levantando-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cobriu-se os ombros. Depois ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com a toalha que ele estava cingido sobre os ombros. Então ele se aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus e disse: O que eu faço, tu não sabes agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: tu nunca lavarás meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita senão lavar os pés, no mais está limpo. Versículo 12. E assim, após ter lavado os seus pés, ele tomou suas vestes, que estava sobre a mesa, e voltou outra vez e disse-lhe: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e diz bem porque eu o sou. Ora, se eu, seu Senhor e mestre, vos lavei os pés, deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei um exemplo, que como eu fiz, façam vocês também. E bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Senhor Deus, Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso, que o Senhor nos dá, confiar, ó Deus, nós fazemos isto. Sabemos que é um mandamento sagrado e queremos que o Senhor nos atenda, meu Deus, que o Senhor se incline para as nossas petições quando nos aproximamos de Ti, para este ato tão bonito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. E fiquem em atitude de oração. Cadê o vinho, irmão? Sim. Cadê o vinho? Cadê o vinho?